dois, um. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Pélvica. Essa temporada do Conexão é toda voltada ao manejo de dor pélvica crônica. Eu sou Renata Vasconcelos, osteopata, mestre em saúde materno-infantil e especialista em dor crônica. E no meu dia a dia, né, no consultório, eu recebo muitas mulheres que já passaram por muitos tratamentos e continuam com dor. E é aqui que a gente vai falar hoje sobre osteopatia, que é essa ciência centrada na pessoa. E para aprofundar isso, eu vou receber com muito carinho uma mestra na minha vida. O Conexão está me trazendo encontros que são muito valiosos para mim. E hoje estou recebendo aqui a doutora Ana Cristina Cury. Ana, seja muito bem-vinda. Quero que você comece se apresentando. Então, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu também sou osteopata, já estou formada já há muitos anos, trabalhando há 20 anos, né, com o meu diploma, e meu diploma foi exatamente em cima de dor pélvica crônica, né, onde eu fiz pela primeira vez na minha experiência com pesquisa clínica, com ensaio clínico, onde eu fiz a avaliação de dor pélvica crônica após cirurgia ginecológica por via abdominal. Então, foi meu primeiro contato, né? Mas para cá eu acabei já fazendo meu mestrado, fiz o doutorado também, então hoje já sou PhD, dou aula no Instituto Brasileiro de Osteopatia já há 18 anos. Enfim, então eu acho que a gente tem muito para trocar. Teve minha queridíssima amiga Renata, que ela acabou pegando a parte do meu trabalho de DO para fazer o Para dela fazer o e para meu. emendar com o mestrado dela. Isso foi uma honra para mim, foi uma delícia poder ver isso acontecer também. Isso é uma Né? honra para mim, obrigada. Só que antes de eu falar da clínica e sobre osteopatia especificamente, eu queria que a gente falasse com bastante seriedade como que é a definição da osteopatia, que vem crescendo muito, mas eu quero que você defina aqui para gente o que é osteopatia no Brasil, especialmente, e qual que é a importância do Registro Brasileiro dos Osteopatas. Tá, então a gente tem alguns pontos importantes para a gente definir, né? Então, primeiro assim, a osteopatia é uma profissão, né? Ela é reconhecida e regulamentada em diversos países do mundo, seja na França, na Inglaterra, Portugal, Itália, Austrália, é uma profissão desde 1970, né? E aqui no Brasil a gente tem como reconhecida como ocupação na classificação brasileira de ocupações, que isso é dado pelo Ministério do Trabalho como ocupação. Então, ela é uma ocupação reconhecida no Brasil e o registro é o órgão que luta pela regulamentação da profissão aqui. Né? Então, assim, isso acho que é importante a gente compreender. No Brasil, a gente tem um único tipo de formação que a gente chama de tipo 2. Então, o que quer dizer isso? São pessoas que já têm uma formação a priori, né? E aqui pode ser ou médico ou fisioterapeuta para fazer a formação numa escola formadora de osteopatas. Né? Com o tipo 1 é para quem como se fosse, tem um segundo grau e entraria como se fosse uma faculdade, mas isso não existe no Brasil ainda. Isso existe onde a profissão é regulamentada. Né? Então, isso é importante. Agora, para entender a profissão, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que o osteopata precisa. Né? Então, ele é um cara que ele tem que ter um conhecimento muito profundo e abrangente da fisiologia e da anatomia. Né? E isso é fundamental na prática da osteopatia. A gente fala do tratamento manipulativo osteopático e hoje a gente já fala dos cuidados osteopáticos, né? Então, que é o osteopathic care, que a gente chama, que está sendo mais divulgado, inclusive no meio científico, né? Para separar um pouco, que o tratamento manipulativo osteopático, se a gente parar para prestar atenção, ela diz respeito à manipulação, nas técnicas que são utilizadas, né? As técnicas manuais que podem vir a ser utilizadas numa pessoa. Os cuidados osteopáticos já vai abranger um outro contexto,
né? E é isso que a gente fala, né? Como você citou, do centrado na pessoa, nada mais é do que a gente conhecer o estado em que aquela pessoa vive, né? Então, diz um pouco mais sobre o estilo de vida. E a gente vê que tipo de abordagem a gente pode ter com aquela pessoa, quais são as necessidades para a gente intervir, orientar, aconselhar, encaminhar para profissões ou profissionais que são mais de acordo com as necessidades daquela pessoa. Então, não será apenas uma abordagem manual, mas sim todo um contexto que vem desde uma escuta ativa, onde a gente vai permitir que aquela pessoa fale das suas questões, sejam das dores, dos desconfortos, dos seus níveis de estresse, do que vive ao redor, de tudo que está acontecendo. Então, nós seremos um ouvido a princípio, né? Para poder depois se utilizar, né, se houver necessidade de exclusões clínicas, para uma avaliação e fazer um programa de tratamento logo após, e aí sim, que tipo de técnica é adequada naquele momento para aquela pessoa, que tipo de aconselhamento a gente vai ter que fazer, que tipo de abordagem extra eu vou precisar para aquela pessoa que está ali. Então, entrou um contexto um pouquinho maior. Então, essa pequena divisão é importante da gente também pontuar. Você fala isso, eu lembrei aqui do quanto que é isso que me fascinou quando eu fui, né, para estudar osteopatia, porque justamente não era a técnica, né, as técnicas manuais, porque isso eu acho que qualquer pessoa pode aprender e várias outras profissões, né, se utilizam de técnicas manuais, mas esse olhar centrado na pessoa, essa escuta ativa e esse entendimento do contexto, que é o que eu acho que é o grande diferencial, porque a gente vai, de fato, poder, especialmente quando a gente vai trazer aqui para o que a gente vai falar hoje sobre dor crônica, se a gente não entende o contexto dessa pessoa, não existe como a gente tratar nada de forma assertiva se não for sobre o contexto. Não tem como a gente não ouvir uma pessoa, não ter essa compreensão de que em dor crônica já tem várias coisas acontecendo simultaneamente e que não é só mais aquela queixa de uma dor específica, né? Então, tem todo um contexto que ali envolve e que muitas vezes, assim, não sei se é na tua prática diária, mas assim, o que eu vejo é um lamento, né? Uma queixa da dificuldade de outros profissionais pararem para escutar ou validar aquela queixa, aquele sofrimento. Então, tem um pouco disso. Então, esse tempo que a gente permite para ouvir, né, intervir, às vezes a gente bate um papo, tentar ficar uma coisa mais amistosa, até para um ambiente ficar mais acolhedor, né, porque dependendo da situação, são relatos muito difíceis. Eu acho que existe essa permissão, né, de que o outro pode falar e ser escutado. Sim, apesar, né, de ser, né, normativo essa coisa da gente ter que escutar o paciente, todos esses profissionais da área de saúde, é isso. Todo dia a gente recebe no consultório pacientes que estão desassistidas, desacolhidas mesmo, estão à mercê de várias informações soltas, de profissionais soltos, e eu acho que às vezes, muitas das vezes, a gente é essa pessoa que vai ouvir e vai dar contorno para tudo isso, validar, né, tudo isso que essa mulher pode estar sentindo. O que eu vejo às vezes assim do profissional osteopata, que talvez isso às vezes não é muito claro, é que somos profissionais de primeiro contato. Então, se a gente não tiver aberto para uma escuta, a gente vai ter pequenas ou às vezes enormes, né, gafes ou negligências, né? Porque as pessoas já vêm direto para a gente, né? Elas não precisam, e a gente precisa reconhecer a necessidade de encaminhar uma pessoa. Olha, você não é só de mim que você precisa, né? Vamos falar de dor crônica voltada para a mulher, por exemplo. Você tem
uma história da endometriose que ela pode vir com um monte de queixas, né? A gente pode ver focos de endometrioma, por exemplo, em nervo, e dá uma sintomatologia para membro inferior, e ela está vindo aqui achando que ela tem uma hérnia de disco. E aí a gente falou, olha, vamos ver o que você já viu, o que você já fez, a gente conseguir criar um raciocínio clínico para falar, olha, você já fez uma avaliação mais específica, né, pensando nessas questões, né, porque dentro dessa anamnese vai caber as perguntas sobre o ciclo menstrual, sobre como é que foi a primeira menstruação, como é que foi o processo dela durante, né, a vida, menstruando, as menstruações, os partos, Relação sexual. a relação sexual. Então, isso vai entrar dentro da nossa conversa, e por mais que ela ache estranho, normalmente acontece isso, não sei se acontece contigo, eu falei assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, não, tem tudo a ver. Eu vou te explicar por quê, mas eu primeiro vou pedir para você acabar de me responder, e eu vou te explicar o porquê que tem a ver e o meu raciocínio para eu poder excluir determinadas condições que talvez seja importante eu te encaminhar para determinadas pessoas, outros médicos, outras pessoas que vão também criar uma rede de atendimento, de apoio, enfim. Isso tem muito a ver com o que eu quero te perguntar agora. Muitas dessas pacientes, dos pacientes em geral, né, chegam ainda com essa coisa da técnica de estalo, né, que é o grande chamariz da osteopatia, as poucas pessoas que conhecem muito por conta dessas técnicas de estalo. Então, como que a gente explica, como que vai explicar para essa paciente o nosso caminho aí dentro disso que você falou, da anatomia, da fisiologia, para a gente escolher as técnicas, porque às vezes você não vai estalar nada de ninguém, né? E como que a gente vai explicando mesmo para esse paciente como que essa abordagem osteopática é muito mais profunda do que uma técnica estrutural direta. Sim, então a gente tem eu brinco que em aula, assim, a gente tem uma mala, né, grande de ferramentas, né? Então, essa mala enorme de ferramentas possíveis de serem utilizadas no atendimento, ela vai ter que ser muito bem pensada, né? Qual é a ferramenta necessária para aquela questão. Hoje eu tenho tido cada vez mais frequente pessoas que vêm porque são encaminhadas por outros que já me conhecem, e que chegam assim, eu vim aqui, mas assim, eu estou com medo porque eu não quero que me instalem, eu tenho pavor, né, disso. Eu falei assim, bom, mas isso já é uma bandeira vermelha para esse tipo de abordagem, então eu tenho que respeitar. Ela não me autoriza, então isso é um respeito absoluto, né? Já saber que aquilo eu não vou poder me utilizar. É uma ferramenta que, por mais indicada para uma questão específica, né, de perda de mobilidade articular, etc., que seja um input, uma ferramenta importante de um input de receptor, né, de uma informação para o sistema nervoso central, mas eu não vou utilizar ela, né? Eu vou pensar em outras ferramentas que vão me permitir ter uma resposta igual, né? E que não crie nenhuma angústia, porque não vai ser positivo se eu fizer a técnica de estalo, né? Uma técnica que a gente chama de AVBA, né? De alta velocidade e baixa amplitude, né? Ela não vai ser efetiva pelo medo daquela pessoa. Então, eu vou engatilhar, primeiro, a desconfiança em mim, e isso eu não quero, eu não quero perder o engajamento daquela pessoa, que ela não vai mais confiar em mim a partir do momento que eu faço uma coisa que ela não me autorizou, né? Aliás, isso é antiético, né? Deveria ser assim para todo mundo, Devia ser né? assim para todo mundo. Então, eu tenho que respeitar aquele medo dela, até porque se ela já está numa situação de dor crônica, onde o medo faz parte por outras razões e aquele vai ser mais um, eu vou ser muito nociva, vou fazer uma ação extremamente Agressiva, né? agressiva, né? Então, eu vou ter outras abordagens, a gente pode chamar de abordagens funcionais, a gente pode usar a contração muscular, a gente pode usar
uma abordagem mais sutil, que a gente pode falar da equilibração ligamentar, a gente tem uma quantidade enorme de possibilidades, né? De mobilização e de E isso cuidado. vai estruturando o que é mais importante, que é o vínculo, né, do paciente com o osteopata, com qualquer profissional, né, mas sem o vínculo, isso fica perdido e qualquer possível bom efeito acaba podendo ser bastante diminuído, né? Sim, é o vínculo, é o engajamento, porque se eu precisar encaminhar ela para alguém, ela não vai confiar na minha indicação. Sim. Né? Olha só, você vai precisar ir para uma nutricionista, você vai precisar ir para uma pessoa, um médico ginecologista, ou para um endócrino, ou enfim, para um psicólogo. Você acha que vou dar a ela a condição, né, a credibilidade das pessoas que eu estou? Não, não vai dar, porque ela já não está confiando em mim. Né? Claro. Então, Antes de seguir com a parte mais do toque osteopático, que é o que a gente vai falar aqui, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o registro, de como que funciona, como que os pacientes podem ter acesso, de como que funciona para os profissionais e como que isso é importante dentro da nossa prática profissional. então, o Registro Brasileiro dos Osteopatas hoje a única instituição competente para analisar os currículos que são tanto das escolas formadoras como dos osteopatas formados que pretendem ser membro do registro. Então, como a gente não tem uma profissão regulamentada, algumas escolas não seguem as exigências que o registro solicita, né? O Registro Brasileiro dos Osteopatas, ele segue criteriosamente as organizações mundiais da saúde, né? Então a gente tem um documento que é o Benchmarks, onde está ali descrito todas as exigências que uma escola precisa para formar um osteopata. Então não é uma entidade que tem má vontade, por exemplo, de aceitar uma pessoa como membro, né? Mas ali a gente analisa os documentos de todos os pretendentes, inclusive de escolas que querem se filiar. A gente precisa analisar tudo, todos os critérios que são ditados pela Organização Mundial da Saúde junto com a OIA, né? Então, tem várias organizações que se juntam também para poder uniformizar essa formação Garantir, e né? dar garantia de que é uma formação completa, correta. Né? Então, a gente tem para o tipo 2, que é o que nós temos aqui de formação, né? Como eu falei antes, a gente precisa de 470, 500 horas de prática clínica e em torno de 1.000 horas ou um pouquinho mais de teoria, de aula teórica, prática, né? Na verdade, não teoria só, mas de aula prática e teórica. Né? A prática clínica, especificamente, a escola deve oferecer que os alunos tenham acesso como se fosse um ambulatório, né, onde ele pratique o atendimento com pessoas. Real, né? Real. Sem ser com Porque colegas. somos dependentes da manualidade. Então, essa prática clínica é fundamental na formação do osteopata. Então, isso é importantíssimo para, inclusive, criar a segurança da profissão. Né? Então, são exigências que a gente segue criteriosamente, né, para qualquer um que entre, né, no seu currículo, no seu histórico, né, seu histórico escolar, né, o que entra. Então, isso tudo é analisado. Então, o registro ele tem essa função de credibilizar a formação de um profissional, como também divulgar e correr atrás da regulamentação da profissão. Uma profissão que não consegue ser regulamentada, ela abre portas, né, para uma prática não muito segura. E quem sofre com isso é a própria sociedade, são os usuários. Né?
Então, e aí é isso que vai acontecer. É gente que chega para a gente e fala, olha, pelo amor de Deus, eu não quero que me instalem, porque começa a criar medo. Existe uma certa banalização de algumas práticas, né? E isso fica difícil, né? A gente precisa ter essa prática ambulatorial, porque é lá que eu vou entender o que é reconhecer um momento onde o osteopata não vai poder atender. Ele vai ter que encaminhar imediatamente, como eu falei, a gente é uma profissão de primeiro contato. Então, eu preciso reconhecer as bandeiras vermelhas, reconhecer as amarelas, né? E saber aonde que eu posso colocar minha mão. Atual ou não, né? Vindo mais agora, pensando, né, no quadro de dor pélvica crônica e pensando nesse manejo de dor que é o que a gente estuda, é o que a gente trabalha, é o que eu fiz no mestrado, você, enfim, como que a gente vai, através da abordagem osteopática, conseguir atuar nessa neuromodulação que vai estar através do toque mesmo, como que a gente consegue desensibilizar, bloquear um pouco essa informação que está sendo disparada constantemente por um cérebro dentro desse quadro de dor crônica. Então, a gente já tem alguns artigos bem interessantes falando de uma resposta de modulação do sistema nervoso autonômico, né, após uma prática manual, né, de terapia manual, de osteopatia, enfim. Então, isso a gente já tem como evidência, né? Alguns artigos importantes. Algumas coisas podem ser interessantes. Eu até peguei aqui um artigo, que é o artigo do Cerritelli, que para mim é um artigo que marca um ponto muito importante para a gente, que ele faz uma abordagem, né, do tratamento manipulativo osteopático em pessoas com dor lombar e outras que faz um tratamento manipulativo osteopático simulado, né, que a gente chama de sham também, né? E ele divide, né, e durante 4 semanas ele atende, e essas pessoas elas são monitoradas por ressonância magnética. Funcional, né? E o que foi observado é que as pessoas do grupo, né, de intervenção, né, do TMO, do tratamento manipulativo osteopático, elas respondem a nível do sistema nervoso central, principalmente na área de interocepção e esterocepção. Isso é muito importante. Então, você vai ter uma modificação do fluxo sanguíneo, uma redução desse fluxo sanguíneo nessa região, principalmente na região insular, da ínsula, né? E aí a gente começa a observar que é uma indicação, inclusive, do reconhecimento, do entendimento da relação de uma informação externa para uma modificação de um processo interno acontecendo, que é a interocepção, que vem desde a respiração, batimento cardíaco, né? Então, isso a gente começa a ter um ponto muito importante, onde a gente vê uma modificação real acontecendo a nível de sistema nervoso central. Então, esse artigo, para mim, foi Vendo na prática o que a gente vê acontecer na clínica. Né? E que ele abre, né? Obviamente, não é uma evidência científica indiscutível, né? Eu acho que vai precisar de mais trabalho, mas ele abre uma porta enorme para a gente começar a compreender, né, o que realmente fisiologicamente acontece, né, que a gente consegue observar na nossa prática, né, que é importante. Então, a gente tem a possibilidade, né, com o toque, um estímulo externo, criar uma modificação, né, e, secundariamente, diminuir essa sensibilização central. Obviamente que isso não pode acontecer sozinho diante de uma dor crônica. Claro. Tá? Isso a gente não faz milagre, tá? Isso é muito importante, porque às vezes, infelizmente, a rede social nos apresenta muitas coisas equivocadas, né? Muitas falácias, né? Muitas promessas indevidas, né? Então, a gente compreender o ser humano que ele tem várias outras necessidades. E a dor crônica
não são duas, três, quatro sessões né, de tratamento manipulativo que vai resolver o problema, Uhum. né? Então, e a gente vê algumas promessas. Eu trato a sua dor lombar crônica em 4 atendimentos. Oi? Você está sendo até Não. legal, tem promessas bem mais Tem promessas ousadas. ousadas. Então, assim, isso é complexo, como também eu vejo gente prometendo tratar infertilidades. Sim, Gente, infertilidade também ela é sim. multifatorial, então não são minhas mãos que vou modular o seu sistema neuroendócrino. E também é um outro padrão muito complexo, porque se a gente começar a entrar em hormônio, eu acordo, eu dormi mal, eu vou ter uma modificação qualquer. Eu saí na rua, o cara me assaltou, eu vou ter um pico de cortisol, vai mudar tudo. Então, e se a gente falar de mulher, a gente, na verdade, em um mês, a gente tem Cicla, 3 dias é, apenas de estabilidade calma. hormonal. Então, em 30 dias, 31 dias, temos apenas 3 dias de estabilidade hormonal. Então, como é que eu vou falar que as minhas mãos tão poderosas, maravilhosas, lindas, né, que Deus aguarde, Sim, proteja, que são, mas serão tudo tem capazes de, limite. entendeu? Pois é, não posso. Esses dias eu vi na internet prometendo assim, você não precisa fazer exercício físico, seu corpo tem tudo o que precisa e vem aqui que o que tá faltando eu resolvo. E assim, contra todas as diretrizes de dor Todas. crônica, tudo de qualquer dor crônica, a gente vê que a atividade física entra como padrão ouro, inegociável, e aí tem um profissional de primeira intenção de saúde que vai para a internet falar isso. Então, como é sério a formação, o registro, a gente olhar para isso tudo, porque na internet é terra de ninguém, né? Terra Todo de mundo ninguém. fala o que quer, só que aí essa pessoa que está perdida ouve essa pessoa e às vezes já construiu vínculo, convive, confia, ela acredita, e se é aquela pessoa que não quer fazer exercício, aí é que ela não vai mesmo, né? Porque meu osteopata acabou de dizer que eu não preciso fortalecer Exatamente. nada porque eu já tenho toda a força que eu preciso. Exatamente. Então, assim, é muito sério o que os profissionais podem fazer. E aí, vindo aqui especificamente para a mulher e para a dor pélvica crônica, e a gente está falando dessa coisa da abordagem centrada na pessoa, a gente tem um cenário onde as mulheres elas são brutalmente, né, silenciadas, fragmentadas, elas estão vindo de um cenário onde cada especialidade está olhando, né, para um útero, para uma bexiga, para um intestino, sem juntar isso tudo, né, exatamente numa pessoa, né, porque não tem esse olhar centrado na pessoa. Cada vez mais, especialmente a medicina, tem uma hiperespecialização, então a gente cada vez mais precisa de muitos médicos especialistas para dar conta, né, de um quadro de dor crônica, eu sei bem disso, então cada vez quanto mais complexo vai ficando a coisa, mais especialistas a gente precisa ter. E aí vem a osteopatia num contraponto disso, né? Porque a gente não existe aqui claro, a gente estuda mais saúde da mulher, então é nosso foco de atenção, então a gente tem mais prática clínica nisso, mas na formação do osteopata não é isso que acontece, né? A gente tem uma abordagem que ela é centrada nesse cuidado e na pessoa. Como que a osteopatia vai fazer isso, então, para juntar essas pecinhas da mulher? E eu acho isso tudo complexo. Eu fico imaginando uma mulher em sofrimento que, para cada especialista que ela vai, ela tem que recomeçar e contar tudo de novo. E aí eu começo a pensar o quanto que ela tem que reviver o sofrimento dela tantas e tantas e tantas e Uhum, tantas vezes. E isso já é uma questão, porque quando essa pessoa vem para a gente, ela de novo vai ter que fazer isso. sim. A única diferença, que eu acho que é a diferença mais importante, é que a gente consegue linkar todas as questões, né, que vêm de ordem uroginecológica, Muscular, digestiva, digestivo. muscular, etc., a gente consegue compreender fisiologicamente a relação entre essas estruturas no seu funcionamento, né? E à medida que a gente vai atender esta pessoa, a gente tem o poder do toque.
né? Então, a gente sabe que o toque ele pode ser altamente acolhedor e criar uma modificação, tá, a respeito, inclusive, do próprio entendimento, como a gente acabou, né? Eu acabei Uhum. de falar um pouquinho ali do trabalho do Cerritelli. Mas, então, eu acredito que o nosso atendimento ele consegue meio que abraçar tudo ao mesmo tempo, né? E acalmar no sentido de, olha, mas as coisas estão se Caminhando. conversando, né? Faz sentido. Faz sentido, não é separado, entendeu? Você não pode dissociar a tua bexiga do seu útero, não está em lugares assim, um distante do outro, eles estão juntinhos, um pode influenciar o outro. A gente tem a parte de inervação, que você pode ter ali toda uma sensibilização maior naquela região, porque tem uma inflamação acontecendo e que vai atingir toda aquela região pélvica. Então, assim, a gente vai olhar o todo, vai olhar toda a parte das tensões musculares, vai olhar a mobilidade de tecido, a textura daquela musculatura, né, a mobilidade articular, né, a organização mecânica, inclusive, entre uma articulação e outra, e a tensão abdominal, uma tensão abdominal, por exemplo, como é que está sendo usado, como é que é o processo respiratório dessa pessoa, ela consegue respirar, né? Qual é a relação entre a capacidade respiratória e as tensões da cavidade pélvica, né? Como é que esse jogo, né, de transferência de pressão está acontecendo, né? Então, isso tudo está dentro do nosso raciocínio na hora que a gente está avaliando, que a gente está não só avaliando e vai tratando, a gente consegue compreender como essas coisas se comunicam. Uhum. E você falou agora desse ponto que eu ia te perguntar. A gente faz essas relações. São como que o funcionamento, essa pressão abdominal, funcionamento do diafragma vai impactar na região pélvica? Eu queria que você trouxesse isso mais detalhadamente para quem está ouvindo a gente. Então, quando você está, né, o diafragma é um músculo, né, que mobiliza toda a cavidade abdominal, ele também interfere na mobilidade lombar, né, ele tem uma inserção ali na coluna lombar, ele tem uma capacidade de criar aumento pressórico cada vez que a gente inspira, então eu tenho um aumento pressórico para a cavidade abdominal que vai ser transferida para a cavidade pélvica. Né? Essa cavidade pélvica, a região que vai manter, né, em bom estado essas vísceras pélvicas, ela também sofre a influência da pressão durante o processo respiratório. Então, a musculatura do assoalho pélvico, ela também tem que estar em boas condições até para equalizar essas pressões, né? Então, outro dia veio uma imagem aqui agora, talvez que eu acho que vai caber esse entendimento, né? Era uma moça, é um vídeo que está aí rodando a rede Viralizado. social, rodando, né, na rede social, e que é uma menina que faz treino com halterofilismo, e aí ela, na hora que ela levanta a carga, Ela faz ela xixi. se urina inteira. Então, você vê o tamanho da pressão que ela provocou E não naquela conseguiu região conter. e não conseguiu conter. Então, a gente vê claramente que é um assoalho pélvico que está Em absolutamente disfunção. fragilizado e em disfunção. Então, assim, essa é uma relação muito importante, né? Então, a gente não pode muito Dissociar. dissociar. E uma das coisas que me chama a atenção é que, às vezes, a gente manda a pessoa para uma atividade física, olha, você precisa de uma atividade física, etc. E, às vezes, é aquela coisa assim que, isso eu já vi, né? Vai para o Pilates, é bom. Pilates, realmente, para quem está com dor, às vezes ele é bom, aquela coisa da mobilização do corpo. Você, dentro de um processo de dor crônica, muitas vezes você não pode fazer uma atividade de grande intensidade, ela tem que ser modulada, né, de Sempre, né? acordo com as suas condições. Mas eu vejo muitas vezes alguns profissionais falando, não, contrai o períneo. Uhum. Aí eu fico assim, gente, mas essa pessoa sabe o que é o períneo? Ela tem ideia de como Onde é que fica o se períneo? faz o períneo? E aquela imagem que é sempre um pouco simplória na minha cabeça. Segura o Segura o xixi. xixi.
Assim, então, eu acho que até para os profissionais que estão trabalhando com pessoas dentro da atividade física, elas também não sabem o que elas têm que pedir, Sim. né? Elas não sabem que tipo de contração você tem que solicitar ali. E isso é complexo, É entendeu? complexo. Então, são pessoas que eu normalmente, né, eu vou encaminhar para uma fisioterapia pélvica primeiro, ela compreender aquela com mais cuidado, Clareza, com né? mais Entendimento do seu clareza, próprio né, o corpo. entendimento daquilo tudo, de como funciona, de como contrai ou de como relaxa, né? Porque às vezes a gente está falando de um Muitas das vezes precisa relaxar e não muitas contrair. das vezes é exatamente o excesso de contração, Uhum. de tensão naquela musculatura e ela tem que começar a aprender a relaxar. Então, assim, aí você fica dando um estímulo de contrai, 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 para a pessoa precisa relaxar, relaxar. Uhum. E aí, assim, essa confusão ainda dos termos, de como lidar com essa mulher, ela ainda é falha, né? Ô, Ana, e quando a gente fala nas cirurgias, como que uma cicatriz de uma cesariana, uma laparoscopia, enfim, qualquer cirurgia abdominal que é seu foco aí principal de estudo, como que isso pode ser, né, o foco de uma restrição, manter ou causar dor pélvica na mulher? Então, as pessoas às vezes têm uma ideia assim de que uma cirurgia grande, uma cicatriz enorme, pode ser um grande problema. Às vezes basta um buraquinho para ser um problema. O processo de cicatrização, ela é natural, ela vai acontecer, graças a Deus, a gente tem, as coisas se cicatrizam, né? Uhum. Opa, ainda bem. Só que o que acontece é que a gente não tem como determinar com precisão, porque isso é uma característica individual, né, de cada um, né, desse processo de cicatrização, da proliferação de colágeno, né, de como esse processo cicatricial e essa aderência vai se dar. Então, muitas vezes a gente pode observar que dentro desse processo de cicatrização aparecem nervos que se Entremeiam, né? entremeia nessas fibras, né, de colágeno, de fibroblastos, e aí, à medida que você começa a viver a tua vida, elas começam a ficar excitadas, hiperestimuladas, né, por movimento, pelo próprio movimento peristáltico, às vezes, e isso causa dor, desconforto e pode provocar dor irradiada também. Uhum. Né? Então, é muito por este lado, né, da dor que ela pode aparecer após uma cirurgia, é por conta da presença de fibras nervosas nesses tecidos cicatriciais. Né? E você tem como trabalhar, de novo, criando uma mobilização, desensibilizando aquele tecido. Né? Só que para isso a gente precisa compreender o tempo da cicatrização, como é que você vai abordar. Então, às vezes, a gente vê cirurgias recentes, as pessoas querendo ir Para lá não fazer. piorar e refazer esse processo inflamatório, né? Exatamente. Então, assim, acaba criando mais estímulo de colágeno. Então, assim, que horas que você vai atuar e de E que como, né? forma você vai atuar? Eu atendi uma moça que ela fez uma cesariana, por exemplo, e ela estava com dor pélvica e ela já tinha 6 meses de cesárea e ela estava indo numa figura que é essa questão, tal do pseudo, para mim, desculpa, mas é um pseudo-osteopata. O osteopata não usa nada além das mãos. Uhum. E esse rapaz fazia infiltrações dentro, né, na cicatriz. Né? Eu confesso que agora eu não lembro qual é o O que nome estava infiltrando? da substância que aplica na cicatriz, que é para poder quebrar fibras colagênicas. Só que a mulher, que era para ter uma linha quase provavelmente invisível já de cicatriz, ela tinha uma corda. Meu Deus. Então, assim, o que ele estava fazendo? Que desde os 3 meses dela de cesárea, ele estava fazendo essa aplicação para quebrar e Mantendo esse ele processo. não só estava mantendo, mas como ele estava piorando, Sim. porque ele estava
criando mais produção de fibroblasto, Claro. mais colágeno e Uma mais cicatrização e eterna, mais né? Em cima da outra. uma em cima da outra. Então, aquilo naquele abdômen era uma corda dura que eu falei assim, gente, mas da onde? Então, assim, é um mínimo de conhecimento sobre um processo de cicatrização, né? Então, é complexo. Como é que Muito você complexo. vai abordar aquilo ali? É uma mulher que vai ficar com dor, Sim. né? Ela já estava com Sim. dor e a dor dela não melhorava. E eu até perguntei, mas vem cá, nesses 3 meses você vai lá toda semana fazer isso? Toda semana. Meu Deus. Você sentiu alguma melhora? Ela falou, não, mas eu escuto o barulho das fibras quebrando. Eu falei assim, mas você não escuta o barulho das fibras se produzindo e ficando mais rígida, e mais duro, e mais aderência. Né? Ai, Ana, olha, a gente já está chegando no final, passou muito rápido, Passa rápido. mas eu queria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo sobre a sua prática clínica, sobre a questão da abordagem osteopática, ou enfim, o que você quiser deixar para gente. Eu sou suspeita, mas assim, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho a procurar profissionais que nos atendam, que não necessariamente fiquem fazendo blog em rede social. Eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais o médico antigo, né, que indica o outro médico, né, a minha Experiência. é muito mais isso do que eu acho Que agora todo mundo é especialista. todo mundo está muito especialista e eu sempre fico me questionando. Eu não acho errado que eventualmente a gente esteja numa rede social, fale alguma coisa que seja relevante, que seja importante, mas tem gente que parece que está ali só trabalhando nisso. Sim, virou uma outra profissão. É uma outra profissão, é um criador de conteúdo, mas e o tempo dele de consultório eu não sei qual é. Sim. Porque eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer coisa assim com vídeo, você já sabe. Sim. Mas assim, eu tive que fazer isso para um congresso que eu levei um trabalho meu para a Austrália, eu tive que fazer um vídeo ainda falando em inglês. Gente, eu passei um dia inteiro, gravando, regravando, falando de novo, não tá bom aqui, cara, tem que fazer de Demora, tem uma demanda. Sabe? E a minha preocupação, porque vai para uma rede lá, né, quando eu fui lá para Sydney, então assim, para apresentar, para chamar, Claro, é uma responsabilidade você, porque congresso, é isso, uma assim, pessoa a vai minha te ouvir e vai acreditar ou não no que você está falando. Isso, é a minha cara que está ali também em jogo, assim, então eu fiquei, gente, como isso é estressante, né? Tem gente que faz com muita, né, muita desenvoltura. Mas assim, eu acho que a gente tem que, o registro é um outro lugar que as pessoas poderiam, né, se certificar, porque quem está no registro como membro, assim, a gente sabe que o registro ele pode certificar que aquela formação foi correta, né? Cumpriu os pré-requisitos, foi adequada, cumpriu todos os pré-requisitos. É óbvio que isso acontece, né, em toda profissão, tem profissionais né? Você vai ver advogado com a carteirinha da OAB, que não é tão eficiente quanto o outro, né? A gente mas pelo menos já é um caminho. Mas pelo menos a gente sabe que aquela formação ela foi totalmente adequada e cumpriu com todo o rigor. Né? Tá bem. Então, obrigada, Imagina, Ana. Então, olha, agradeço. gente, se quiser, foi maravilhoso. Se quiser procurar um profissional, já sabe, acessa o site do Registro Brasileiro dos Osteopatas e fica atento para os próximos episódios que a gente vai falar muito mais de dor pélvica crônica. Muito obrigada.